Bom dia a todos. Shalom, paz e prosperidade. Seja com os meus irmãos. Glória a Deus. Gratidão ao Deus de Israel pela oportunidade de retornar a esta igreja, de retornar a Brasília. Pastor Clênio, gratidão. Pastora, toda a sua família. Só Deus pode retribuir o carinho, a confiança. Os demais obreiros dessa casa, o pastor Jailson, todo dia, ele não deixou esquecer não, viu, pastor? Ele intercedeu, mandou mensagem, lembrou, o senhor está bem. Deus abençoe a sua família, viu? Muito cauteloso. Os demais irmãos, amigos, muitos amigos, irmãos que Deus me deu aqui. Eu já cheguei ali, já vi o Samuel, cortei o cabelo em homenagem a ele, sabe, pastor? Assim, eu quero parecer o Samuel. Aleluia. Deus abençoe, Samuel. Eu não sei porque toda vez que eu olho para você, eu lembro de churrasco, de... Glória a Jesus. Meus irmãos, eu estou grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesta manhã e acompanhado da minha esposa, né? Ela está comigo, pastora Lisle. Eu já estava uns dias, pastor, viajando. Esse negócio virou aqui, meu bem. Aí. Estávamos alguns dias viajando e eu estava no Paraná, algumas cidades do interior de São Paulo. Eu precisava ir no Belém, lá na capital de São Paulo, e chegar ontem à noite para ministrar em Aparecida de Goiânia, para estar aqui hoje de manhã. Eu falei, não vou dar conta. Aí liguei 190, e ela correu lá no interior de São Paulo para ajudar eu a dirigir. E nós fomos para São Paulo na sexta, ministrei lá na capital, e saímos cedinho ontem, chegamos para o culto em Aparecida. 1h da manhã nós estávamos chegando no hotel, 7h nós estávamos de pé para sair para cá. E aí eu preciso voltar ainda hoje para ministrar lá em Aparecida. Amém? Você pode orar pela minha vida? Amém? Glória a Jesus. Bom, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro do Gênesis. Texto bem conhecido. Gênesis capítulo de número 24. Amém? Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Se você encontrou, diga, eu sou salvo. Se você não encontrou, diga, eu também sou. Amém? Se você não tiver Bíblia, aí você pode... Tá fácil, né? Diz assim: e o servo tomou 10 camelos. Quantos camelos? Dos camelos do seu senhor. E partiu, pois, que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Um poço pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber a teus camelos, e esta seja a quem designaste a teu servo Isaque.
e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu Senhor. E você pode dizer, graças a Deus. Aleluias. Meus queridos, escute isso. Eu quero ser rápido. Tem um tempo aqui. Eu sei que vai ter batismo ainda. Então, eu vou resumir aqui para a gente não perder tempo. Amém? O pastor Jailson já passou o cronograma do pastor Clênio. Falou, no máximo 2 horas a gente precisa começar a batizar. Então, 15 para as 2 você termina a palavra para dar tempo. Senão o almoço fica lá para as 4 horas, fica tarde. Amém? Vocês estão animados ou não? Quase que um pessoal levantou, o pastor Clênio foi embora. É brincadeira, irmãos, é rápido, viu? Ela já falou ali no meu ouvido, ali, ó, vai ter batismo, você não estende não, viu? Irmãos, esse texto aqui é um texto muito profundo. E eu confesso que é uma das passagens que eu gosto muito aqui nesse livro. E quando eu vinha chegando ali, falando com o Espírito Santo no caminho, o GPS me levou lá na Presbiteriana Renovada. Aí eu procurei na conversa com o pastor Clênio, achei a localização, pus, aí deu certo. Mas eu vinha falando, Senhor, sobre essa palavra que haveria de ministrar, e aí eu chego aqui, e nasci de novo, vi o tanque batismal, falei, meu Deus, é de água que Deus quer falar aqui hoje. Glória a Jesus. E o contexto aqui discorre já na velhice de Abraão. E Abraão tem uma preocupação, porque ele vai ficar viúvo, mas ele quer direcionar o seu filho para um bom relacionamento, para um casamento, porque havia ali uma promessa, e essa promessa, ela não estava somente relacionada a coisas. Essa promessa está relacionada até a uma genética. Ele disse a Abraão, ó, eu farei de você pai de multidões, pai de grandes nações. E nós sabemos que isso vai acontecer lá na velhice. Abraão com 99 anos, Sara com mais de 70. E Deus cumpre a promessa, vem Isaac, filho da promessa. Chega em um momento que Deus o prova, pede o menino em holocausto. Abraão é fiel, Deus vê a fidelidade. Ele enriquece Abraão em tudo, abençoa Abraão em tudo. Mas quando Abraão chega à sua velhice, ele tem ali o seu servo Damasceno, que cuida de toda a sua riqueza, sua fazenda, seus bens, seus servos. E ele chama aquele servo e diz assim, olha, eu não quero que você deixe que meu filho Isaac tome para si nenhuma mulher estrangeira. Porque Deus tem me falado algo a respeito disso, sobre a promessa da minha família. Então é necessário que você vá até a Mesopotâmia, aonde Deus me chamou, e da minha genealogia, da minha parentela, você tome uma esposa para o meu filho. Em algum momento, aquele servo, ele ficou, pastor Clênio, preocupado, porque ele olhou para a situação e falou, nossa, primeiro que a viagem é longa, nós estamos falando aí de aproximadamente 1090 quilômetros dentro da geografia bíblica, para onde ele tem que ir. Ele tinha que atravessar o rio Eufrates, para você ter noção. Então, ele olha para aquilo e diz assim, viagem longa, para um lugar que eu não conheço, um povo que é parente do meu Senhor, e com uma ordem designada, qual? Você vai tomar das mulheres, das filhas dos homens daquela cidade, uma donzela e vai trazer para se casar com meu filho. Então, o que ele vai dizer para Abraão? Ele vai dizer, meu senhor, mas e se essa moça não quiser vir? E se Isaac quiser tomar uma das esposas daqui? E se o Isaac, ele
ele quiser outra mulher, ou chegar lá e não encontrar essa mulher, e o Abraão dá uma olhada para o servo dele e diz: não, acho que você não está entendendo isso não. Aí a nossa tradução diz assim, que Abraão disse ao seu servo, se você ler os versículos anteriores aí, disse assim: coloque a sua mão aqui embaixo da minha coxa. A nossa tradução está assim, sim ou não? Se você pegar a Torá ou um Midrash, Samuel, esse texto é muito louco, pastor. Ele disse para o servo assim: coloque a sua mão nos meus testículos. Não se escandalize não, viu, irmão? Isso é coisa de gente que, de uma época que não assinava contrato, não assinava papel, não tinha nada disso não. Acho que é mais fácil assinar papel, né, Samuel? Hã? Mas ele falou: coloque a mão aqui nos meus testículos. E sabe o que ele faz o Damasceno jurar? Jure pelos meus sêmens, pela santificação que há dentro de mim. Isso é profundo. Que Deus santificou a minha genealogia, e que você não vai profanar isso, que você não vai amaldiçoar aquilo que Deus prometeu multiplicar, que você não vai quebrar esse pacto que Deus colocou no meu DNA, de geração em geração. E o Damasceno ficou assustado e olhou: meu senhor, eu juro. Pegou 10 camelos, carregou eles de riquezas, de pérolas preciosas, de ouro, e partiu para essa viagem com alguns servos. Quando ele vai chegando próximo daquele lugar, eu acho interessante, é que exatamente quando ele chega diante de uma fonte, de uma o quê? Em algumas traduções, um poço. E quando ele chega ali, ele decide fazer algo que muita gente não está fazendo hoje: fazer uma oração, para que Deus lhe dê uma direção. Deus está falando aqui já essa manhã, para pessoas que estão aqui diante da fonte, diante das águas. Aleluias. Pode falar com Deus nessa manhã, porque é diante dessas águas que Ele vai te dar a resposta. Oh, glória a Deus. Escute isso. Quando ele chega ali, olha a oração que ele faz. Ele diz: meu Senhor, eu estou diante de uma fonte. Se você pegar o código, ele está diante de Cristo. Ali é uma figura de Cristo, porque Jesus é a fonte. Por isso que quando você lê lá no Evangelho de João capítulo 4, ele está conversando com uma mulher no poço. Poço esse que foi cavado por Abraão, desentulhado por Isaac e dado nome por Jacó. É sempre assim, né, pastor? Um cava, o outro desentulha, no final alguém só põe o nome. Aleluia. Já ficou como poço de Jacó, mas se você ler o capítulo 4, diz: uma herdade de José, que José herdou aquele poço. E se você comparar certinho biblicamente, aquele mesmo poço ali tá numa terra que minava muita água, e esse mesmo poço ele foi jogado. Você não está aí. Só que o dia que ele foi jogado, o texto diz que o poço estava seco. Estava o quê? Mas como que estava seco se é um poço cheio d'água, pastor? Porque Deus tinha feito uma promessa a Noé: nunca mais. Quem estiver debaixo da minha aliança, as águas podem molhar, mas pode até imergir, mas afogar não. Por isso que hoje vai ter batismo com imersão, não vai ter afogamento. Aleluia. Porque tem gente que você tem que afogar ele, né, pastor? Porque ele não quer converter de jeito nenhum. Mas hoje tem gente que está decidido a nascer de novo aqui. Ô, glória! Então escute uma coisa. Jesus vai dizer para aquela mulher no capítulo 4, ele diz assim: me dá de beber. Ela olha para ele e diz assim: eu sou samaritana. Você esqueceu que existe uma briga de religião entre nós? A gente adora ali, vocês adoram no templo, a gente vai para o Gerizim. Como é que você me pede água, eu sou um samaritano? Aí Jesus fala algo espetacular, diz: se você soubesse
quem é que te pede água? Você me pediria água, e eu te daria águas vivas, e de você jorraria uma fonte de águas vivas, e nunca mais você teria sede. Aí ela olhou para ele e falou assim: mas como que você me daria água, se o poço é fundo, e você não tem com que tirar água? O termo, quando pega o termo ali que ela está falando em aramaico, o pastor Clênio, ela diz assim: como você acessaria frear? O termo ali é frear, que vem de lençóis freáticos. Só que ele diz assim: não quero frear, eu te dou peguê, que em hebraico é olho d'água, nascente. Enquanto ela está dizendo assim: você não pode acessar o lençol, ele diz: não, quem abastece o lençol sou eu sou a fonte. Aleluia. Você tem acesso à canalização, a nascente é em mim. Então escute uma coisa: quando o Damasceno chegou naquela fonte, ele está diante de Cristo, e o que ele faz naquela fonte? Ele faz uma oração. Então essa manhã Deus está dizendo para você já uma palavra profética. Você está diante dessa fonte hoje, e você não está orando para a parede ouvir, nem está falando uma oração que vai até os telhados, mas se você clamar diante da fonte hoje, Deus vai honrar o propósito sobre aquilo que você está fazendo aqui nessa manhã. O Damasceno tinha uma missão, ele estava diante de um propósito, ele estava indo ali com uma ordem do seu Senhor, ele estava indo ali para uma missão, ele estava indo ali para realizar algo, um projeto, algo que ele não podia voltar sem aquela moça, ele não podia voltar sem uma resposta, ele não podia voltar envergonhado, ele precisava cumprir aquilo que ele estava indo fazer. E quando ele chega diante daquela fonte, ele faz uma oração e diz: Senhor, primeira coisa que eu quero te pedir é que nessa fonte o Senhor me dê um sinal. Ele pediu o quê? Fala para quem está do seu lado: você está diante da fonte? Então já começa recebendo, porque diante das águas hoje, o Senhor vai te dar sinal. Tem gente que não escutou. Você pode levantar a mão direita, a esquerda para confirmar. Só você que acredita nisso. Eu estou dizendo que diante das águas nessa manhã o Eterno vai te dar um sinal. Oh, glória a Jesus. Ele pede um sinal. Que sinal? Que quando eu chegar aqui, ele fez os joelhos dele ajoelhar fora da cidade. Disse: Senhor, as moças da cidade vêm buscar água, porque esse era um trabalho que as mulheres realizavam. Por isso que quando Jesus disse lá no Novo Testamento: você vai encontrar um homem carregando um cântaro, não é normal. Era fácil de identificar. Um cântaro de água, ele carrega aproximadamente de 8 a 12 litros d'água. As mulheres punham ou no ombro ou em cima da cabeça. Então pensa que não é fácil erguer 12 litros d'água. Uma moça nova pegar aquilo e fazer assim. Então ele está dizendo: se o senhor estiver no negócio, quando eu chegar lá, a donzela que vier tirar a água, quando ela tirar a água, ela vai abaixar o seu cântaro. Você não está entendendo a dificuldade que é, depois de encher e pôr aqui. Ela só vai abaixar quando ela chegar lá. Só que ele está dizendo: se o senhor estiver no negócio, ela vai abaixar o cântaro de novo, e vai deitar a água e vai me dar de beber, e também vai dar para os meus camelos. Pastor, o que Deus está querendo dizer aqui? Escute isso aqui. Deus está dizendo assim: quando você chegar diante da fonte, eu não vou te dar só um sinal, eu estou disposto a pegar o cântaro nessa manhã e derramar de novo. Oh meu Deus, oh Espírito Santo, essa manhã aqui eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus confirmando sobre vidas aqui.
E Ele está dizendo: eu vou deitar o cântaro aqui essa manhã. Eu vou dar de beber do cântaro aqui essa manhã. Eu vou derramar das águas sobre a sua vida aqui amanhã. Eu vou derramar sobre a sua família, sobre o seu casamento, você veio buscar uma resposta, você veio buscar uma confirmação, e Deus está dizendo: vai ter sinal, mas também vai ter derramamento. Oh, glória a Jesus. Você tem coragem de olhar para alguém que está do seu lado, diga para ele: se derrama, porque até o Espírito Santo vai derramar do cântaro aqui hoje, para quebrantar corações, para tirar a frieza, para tirar o bloqueio, para tirar o impedimento, para tirar a decepção que a religião causou. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui, e talvez você está questionando Deus sobre algo, mas o Senhor está dizendo: você veio não é diante do pastor Patrick, não. Você não veio diante do pastor Clênio, não. Você veio diante da fonte de água viva, e nessa fonte vai ter um sinal, e nessa fonte o Senhor vai deitar o cântaro. Quando ele chega lá, ele olha para aquela moça e fala para ela assim: me dá de beber. E ela já tinha enchido o cântaro, ele estava com o cântaro no ombro para ir embora. Ela pega o cântaro e fala para ele assim: bebe os teus servos, tá? Não, deixa eu te falar uma coisa que você não está entendendo. Essa fonte não é uma fonte só onde Deus vai dar um sinal. Não é uma fonte só onde Deus vai deitar o cântaro. É uma fonte aonde, do jeitinho que Ele pediu, Deus fez. Sim ou não? Diga para alguém perto de você: é uma fonte de confirmação. Alguém já levantou a mão para receber? Sabe o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu não vim aqui à toa, não. Eu vim aqui cheio de autoridade do Espírito Santo, para lhe dizer que Deus vai dar sinal, que Deus vai derramar, mas que Ele também vai Quantos estão entendendo essa palavra? Diga: Deus vai confirmar. Aleluias. Tem profeta aí ou não? Você pode olhar para duas pessoas do seu lado, diga para ele: Deus vai confirmar. Lá na tua empresa, lá na tua casa, lá nas tuas finanças, diga para ele: ainda hoje Deus vai te dar confirmação sobre aquele voto, sobre aquela decisão, sobre aquele propósito, sobre aquilo que você tem orado, sobre aquele casamento, sobre aquele noivado, sobre aquele projeto. Deus vai dar a confirmação da cura que você veio buscar aqui. Ele vai confirmar. Pastor Clênio, quando chega lá, Deus confirma. Agora, irmãos, isso aqui é tão profundo, que na fonte Deus deu sinal, sim ou não? Na fonte Deus derra, na fonte Deus confirma. Agora não é só isso, Ele falou: me dá de. Se a gente quer beber, porque a gente está com o quê? Então sabe o que Ele está dizendo? Diante das águas hoje, eu confirmo. Diante das águas hoje, eu derramo. Diante das águas hoje, eu dei sinal. Mas diante das águas hoje, eu te sacio. Isso aqui é profético. Levante a mão onde você estiver. Eu estou dizendo como profeta, como ministro do Evangelho nessa manhã, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor está te saciando hoje. Talvez você chegou aqui numa ansiedade terrível. Talvez você chegou aqui preocupado com uma situação. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, o tempo passou, cadê a promessa? Cadê aquela profecia, Deus? Cadê aquilo que o Senhor falou? Talvez você chegou aqui hoje dizendo: há um vazio dentro de mim, eu não estou entendendo. Passando um processo que você está tentando se encontrar. E Deus está dizendo assim: você veio diante das águas, e diante das águas você será saciado. Você será saciado. Cutuca alguém do teu lado e diga para ele: pode beber, porque é de graça, e essa fonte não vai secar. Quantos vão beber da água do Espírito? Jogue as duas mãos para cima,
Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você pode glorificar. Aleluias. Agora, o que eu acho interessante é que ele fez uma oração específica, sim ou não? Ele não falou, Senhor, quando eu chegar ali, a moça vai me dar água. Não, ele disse, ó, ela vai abaixar o cântaro, ela vai me dar de beber, só que ela vai oferecer para os servos e também vai alimentar meus camelos. Pastor, que mistério que é esse? Quando a gente chega diante dessas águas, Deus ele dá um sinal, Deus ele derrama, Deus ele confirma, Deus ele sacia, sim ou não? Mas ele também está dizendo, exatamente do jeito que você orou, vai acontecer. Por isso que Deus está dizendo, saiba pedir nessa manhã. Você sabe por que tem gente que não sabe receber? É porque quando ele vai fazer uma declaração de amor, ele escreve detalhes. Quando ele vai vender algo, como vendedor, negociante, você tem que ver. Não, porque o produto, porque isso aqui, também nós temos uma tecnologia. Não, ele inventa até palavra que não existe. Mas quando a gente vai falar com Deus, a gente vem com aquela desculpa de crente preguiçoso. Deus conhece meu coração. Deus já sabe o que eu preciso. Deus não consegue entender uma geração que conversa 3, 4 horas no WhatsApp e ora 2 minutos e dorme. Deus não consegue entender uma geração que tem papo com todo mundo, mas quando vai conversar com Deus não tem assunto, pastor. Ele fica, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus meu Pai, Senhor meu Deus, Deus abençoa, Deus entra, Deus o Senhor já sabe o que eu preciso, falta ele só gravar um áudio, o dia que ele não quiser orar, ele solta o áudio. Irmão, tem gente que vai orar, que chega um momento de oração assim, que se ele vier para uma campanha de oração, tem gente que passa vergonha. Perto daqueles irmãos que ora mesmo, assim, dobra o joelho perto de uma irmã de oração para você ver. É 1 hora sem repetir palavra. E eu já vi jovem estica a perna e dói canela, e levanta, e vai no banheiro, volta, olha o celular e a irmã orando, sem repetir palavra, e dali a pouco o jovem começa a cochilar do lado, e muda a oração, em vez dele falar, Deus me abençoe, Deus eu te abençoo, Deus eu não... O quê? Sabe o que Deus está te dizendo? Meu irmão, você não veio diante das águas à toa. Faça uma oração específica, porque Deus está querendo ouvir detalhes daquilo que você quer pedir. Não, só meia dúzia falou amém. Deus quer ouvir detalhes da sua oração. Deus quer que você caracterize a sua oração, que você dê identidade àquilo que você está pedindo, que você dê nome àquilo que você está pedindo, que você qualifique aquilo que você está pedindo, que você detalhe aquilo que você está pedindo. Por isso que quando Jesus vai ensinar a orar, ele não fala assim, ó, e quando fores orar, fareis essa oração, meu amigo que está no céu, é assim? Meu colega que está no céu, meu vizinho que está no céu, não é assim não? Meu parente que está no céu, meu irmão que está no céu, não é assim não? Como é que essa oração começa? É o quê? Pai? Espera aí, para me chamar alguém de pai eu tenho que ser o quê? Então sabe o que Jesus está dizendo? Pega o código, quando você for orar, não peça como amigo, como estranho, como parente, nem como vizinho. Peça como? Peça como filho. Porque eu vou dizer um negócio, irmão. Às vezes o vizinho enche o saco demais, fala alguma coisa, às vezes você até fala assim, não, hoje eu não tenho. Às vezes pode ser um amigo, diante de uma situação difícil, mas você olha tudo e diz assim, nossa, eu podia ajudar, mas não vai dar. E às vezes a gente protela. Diz, não, hoje eu não posso. Ou a gente vai analisar o que fazer, mas muitas das vezes, às vezes você encontra alguém na rua e alguém pede você. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando um filho, eu posso falar isso que eu sou pai de 6, só o Tiago que ganha de mim.
Faz tempo que eu não vejo o Tiago, hein? Saudade dele. Tiago tem 7, né? Eu queria, mas ela... Eu não sou operado, ela também não, então... né? Aleluia. Deus pode jorrar na fonte, hein? Você está aí ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Quando um filho meu me pede uma coisa, meu irmão, às vezes, se eu não tenho na hora, eu fico pensando e orando. Deus, me dá uma estratégia para mim poder fazer isso da melhor maneira para a vida dessa minha filha, desse meu filho. Sabe por quê? Porque quem está me pedindo não é qualquer um. É meu. E quando o filho pede, a gente dá um jeitinho, sim ou não? Você pode até não ter na hora, mas você vai buscar, você vai caçar, você dá um jeito. Porque quando o filho pede é diferente. Sabe o que Deus está dizendo diante dessa fonte hoje? Diante das águas, aprenda a clamar como filho. Você não é só um conhecido de Deus. Você não é um estranho de Deus. Você é o filho. Pastor, me dá um texto bíblico que comprove que eu sou filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Não, você não está entendendo. Ser filho de Deus, irmão, não é qualquer coisa não. É um poder, uma virtude. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que creram no seu. Tem alguém aqui que crê no nome dele? Tem filho na casa, tem filho na casa, tem filho na casa. Aleluia, vira para alguém do lado e diz: você está diante das águas nessa manhã. Vai ter sinal, vai ter derramamento, vai ter confirmação. Deus vai saciar, mas também vai agir com detalhes, vai responder a orar. Meu Deus, esse relógio aqui está errado, eu acho, mudaram, está acabando já, vou acabar. Escuta isso. Aí ele disse assim: Senhor, ela vai dar água para mim beber, vai dar para os meus servos e... que ele não estava sozinho. Aí ela pega o canto e diz assim: não bebe só você não, dá para os seus. Antes dela dar para o camelo a água para beber, ela deu para os... Pastor, o que Deus está dizendo diante das águas, diante da fonte nessa manhã? Que nessa fonte eu dou sinal, nessa fonte eu derramo, nessa fonte eu confirmo, nessa fonte eu sacio, nessa fonte eu respondo a oração detalhada, mas nessa fonte eu não vou saciar só você não. Eu vou saciar quem está ao seu lado. Eu vou saciar quem está nesse projeto com você. Fala para o irmão do lado: se você estiver na visão dessa liderança, se você estiver debaixo dessa cobertura, fica tranquilo que da mesma água que o pastor Clênio e a pastora beber, você vai beber também. Ah, você não pegou. Se eu fosse você, eu grudava na pastora agora. Se eu fosse você, irmão, do lado, eu grudava no pastor Clênio agora e dizia: eu vou beber dessa água. Eu vou beber. Oh, glória! Você está entendendo ou não? Você sabe o que Deus está dizendo diante dessa fonte? O que eu tenho, eu não tenho só para a liderança beber. Eu tenho para quem está servindo junto também. Alguém está entendendo isso? Recebe aí. Adore aí. Agora tem um detalhe. Ele também falou para mim, para os meus servos e para os meus. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que um camelo, só numa golada assim, ó, quando ele mete a boca do beição dentro da água, numa chupada assim, ó, ele consegue puxar sem respirar 20 litros d'água? Quantos litros? É muita água, sim ou não? Mas presta atenção, só numa ele bebe muito mais do que isso. Por quê? Porque ele suporta viajar até 20 dias sem beber. Eles vieram 1.100 quilômetros. Uma viagem de aproximadamente a camelo
16 dias. Por que ele está dizendo? Lá também vai ter que ter água para os meus. Porque se os camelos não beber, ele volta. Ele chega. Então, água para o camelo ali não é só uma questão de sede. É como um carro. É combustível. Alguém já entendeu? Mas eu vou te ajudar a pegar. Diante dessa fonte tem sinal. Diante dessa fonte tem derramamento. Diante das águas tem confirmação. Diante das águas Deus vai saciar. Diante das águas Deus vai responder detalhadamente. Diante das águas Deus vai saciar até quem está do seu lado. Mas diante dessas águas Deus está garantindo o combustível que você vai chegar até o final da sua jornada. Não, eu vou falar. Deixa eu te falar um negócio. Porque o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Pessoas que chegaram aqui preocupados, dizendo: será que eu vou chegar até o fim? Há pessoas que chegaram aqui pensando em desistir nessa manhã. O Espírito Santo me revela. Há pessoas que chegaram aqui essa manhã desanimado, cansado, pesaroso. Mas o Espírito de Deus está dizendo: eu não vou só te saciar. Eu não vou saciar só quem está à sua volta. Eu estou te dando combustível para garantir que você vai até o fim. Pastor Crânio, quantas pessoas não tinham muito mais saúde que a gente na pandemia e do nada morreu? Você cheio de problema de saúde, de luta. Quantas pessoas não passou um problema financeiro menor do que o teu e quebrou, e parou, e faliu, e desistiu? Quantas pessoas não enfrentou uma luta menor do que a tua e não desistiu, parou na caminhada? E você cheio de luta, com problemas que talvez aos olhos dos homens são olha para o irmão do lado, mas olha eu aqui, ó. Diga para ele: se eu fosse você, não, diga mais forte, se eu fosse você, nessa manhã, diante das águas, tirava uma foto comigo, pagava um churrasco para mim hoje, porque eu não vou parar aqui. Diga para ele: eu estou recebendo combustível, porque eu ainda vou muito. Recebe essa palavra. Eu estou dizendo que Deus está te abastecendo diante dessa fonte nessa manhã para dizer: você achou que ia parar, meu filho, mas você ainda vai muito longe. Você ainda vai muito longe. Eu vou falar de novo: você ainda vai muito longe. Teu projeto vai muito longe. Esse ministério vai muito longe. Tua chamada vai muito longe. Os obreiros vão muito longe. Você questionou: será que eu faço? Será que eu aceito? Será que eu devo? E Deus está dizendo: você vai muito longe. Ah, pastor, mas é que eu não aguento esse processo. Eu não queria passar por isso de novo. Passe quantas vezes for necessário. Você vai muito longe. Você está entendendo, irmão? Você ficou com medo. Chegou a falar com Deus, porque você estava preocupado no teu coração. Disse: Senhor, mas eu passei na mão do homem, eu passei na mão do médico. Por que deu errado? Por que não aconteceu? Por que não funcionou? Só que Deus está dizendo para ti: não foi eu que te prometi, filho? Se eu prometi, eu compro. Você pode até passar na mão do homem de novo, mas o mal não vai prevalecer. Porque nessa fonte hoje eu cuidando de ti, viu, filho?
e dizendo assim: eu permito tu passar na mão do homem de novo, mas vai ser a minha mão que vai operar. Aleluia. Sabe por que às vezes algumas decepções vêm, pastor Clênio? Para nos ensinar a não confiar no poder do dinheiro, nem da medicina do homem, mas daquilo que Deus provê. Aleluia. Você falou com Deus um dia na tua oração: Senhor, não deixa esse mal voltar não. E o Senhor está dizendo: esse tumor não é nada perto de mim, ele não tem poder nenhum, acabou na tua vida, sou eu que te curo, sou eu que livro. O médico põe a mão, mas a minha mão vai lá frente. Pode dizer para o Fábio que quando eu assino eu decreto e capeta não vai tocar. Se for para mim não precisa, mas se for para Jesus. Eu estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus falou comigo aqui nessa palavra: diante das águas hoje tem sinal. Diante das águas hoje Ele... tem gente ouvindo a palavra. Diante das águas hoje Ele... Diante das águas hoje Ele... Diante das águas hoje Ele responde... Diante das águas hoje Ele sacia até quem está a nossa. Diante das águas hoje Ele está dando combustível. Diga para o irmão do lado: irmão, pega o código. Ele está te renovando. Aleluias. Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor, ou os que esperam no Senhor, serão como águias, subirão com asas, correrão, caminharão. Sabe o que isso quer dizer? Esse desânimo está fazendo a mala agora. Essa tristeza, essa decepção, essa palavra contrária que levaram para ver se te parava. Mas fulano parou. Mas Deus está dizendo: mas eu não parei. Mas ciclano, e ele está dizendo: eu estou no negócio. Não olhe para quem ficou para trás. Mas às vezes você está dizendo: pastor, mas é que ainda falta muito para mim chegar. Só que tem um porém. Pastor Clênio, se a gente parar nessa manhã e analisar da onde a gente saiu e aonde a gente está, talvez a gente ainda não chegou aonde queria, mas da onde a gente saiu, a gente já foi muito longe. Não, fala para o irmão do lado, ele não entendeu. Diga para ele assim: você já foi muito longe. Diga para ele: mas não acabou ainda não. Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Quem recebe, tem renovo, tem renovo da parte de Deus para a tua vida, para a tua família. Receba essa palavra que o Espírito Santo traz sobre a sua casa. Quantos podem abrir a boca para glorificar o nome poderoso? Aleluias. Agora, escuta isso. Eu não vou estender não, estou terminando aqui. Meu Deus. Olha isso. Quando chega lá, exatamente do jeito que ele orou, Deus foi fazendo. Deu água para ele, deu água para os servos, deu água para os... Mas tinha um detalhe. Ainda faltava convencer a moça de voltar para... Ele veio buscar algo, sim ou não? E ele podia voltar sem? O pastor Clênio já pegou. O pastor Clênio já pegou, mas eu vou entregar para a tua vida. Pastor, o que você está dizendo? Além de tudo que Deus está dizendo, que Ele está fazendo diante das águas nessa manhã, Ele está dizendo:
Você não volta para casa depois do culto de mão vazia. Você vai voltar para casa levando exatamente aquilo que você veio. Não, vou falar de novo para que lá atrás não escutaram. Você volta para casa levando exatamente aquilo que você veio buscar. Aleluia. Eliezer não voltou decepcionado, não voltou de mão vazia. E Deus está dizendo: a minha palavra não voltará vazia. Você não vai voltar decepcionado, você não vai voltar para casa sem resposta, você não vai voltar para casa com dúvida. Recebe essa confirmação aí, recebe essa autoridade. O Senhor está liberando uma palavra da eternidade para a tua vida nessa manhã, dizendo: é diante das águas que eu estou trabalhando, é diante das águas que eu estou confirmando. Você sabe o que eu acho interessante, pastor Clênio? Que quando eu estou falando de voltar com a resposta, o Espírito de Deus falou para mim assim: quanta gente na caminhada não falou que ia estar junto, pegou carona debaixo das promessas que eu te fiz, mas deu as costas, perdeu a visão do propósito. Mas teve uns que eu até levei, mas ele está dizendo: mas o que eu te prometi está de pé. Porque o homem, tem uns que deu as costas, tem outros que tomou decisão pelos seus próprios interesses, mas o Senhor fincou a estaca. Aleluia. A seta do adversário te rodeou, a enfermidade até nasceu aí dentro, mas tu suportou toda a adversidade. Eu vi cada um dos propósitos que você fez, pedindo a cura, e eu te dei. Talvez nem todo mundo saiba os dias que tu chorou, mas eu vi. Não estou falando de tempo distante, não, estou falando de tempo recente. Porque o inimigo levantou com uma palavra chamada câncer, queria matar. Tu até achou que não ia longe, mas tu vai muito longe ainda. A caminhada ainda vai longa, e não ficou nada para trás. Eu tirei tudo. Eu vou falar, pastor. O senhor pode ficar de pé um minuto? Com todo respeito. Oh Deus, o que é isso? Entendi. O senhor estava orando a respeito de uma situação, pedindo sobre a vida de um homem, pelo ministério dele, como Damasceno, que o Abraão olhou e reconheceu a capacidade dele numa missão, e o senhor viu a fidelidade dele, o companheirismo dele. Mas às vezes ele mesmo não acredita na capacidade. Ele mesmo às vezes acha que não é capaz. Se for para pregar, prega. Se for para fazer, faz. Se é para cuidar, faz. Mas só que o Senhor está dizendo assim: você pediu que o ministério dele pastoral fosse confirmado, e a unção hoje está sendo confirmada. Não adianta ele correr. Você pediu: Deus, direciona alguém que caminhe na mesma visão que eu, para que isso possa contagiar a tua noiva. Pega aqui na minha mão. Sabe o que ele está dizendo? A aliança está fechada na eternidade. E a ousadia e a autoridade que tu pediu para o Marcelo, o Senhor vai dar. E a consagração está confirmada. Ele não pode correr para lado nenhum, porque agora ele está bebendo da mesma água diante da fonte. Assim está dizendo o Senhor Deus de Israel.
estou inventando alguma coisa aqui? Eu estou inventando? Não. Está no Facebook isso aí? Não. Está no Instagram? Não. Só contou para mim? Não. Não tem que falar isso para entender que Deus fala na casa. Isso aí é algo da sua intimidade? Sim. O senhor falou isso com Deus? Falei. Pastor Clênio não é homem de preencher mentira em altar, não. Se eu for falso profeta aqui, o senhor pode falar. Tenha temor do Espírito Santo. Tenha temor do Espírito Santo. Porque a mesma unção que vai emanar dele para a vida de um, vai emanar para a vida de 2, de 3, de 4. Alguém está entendendo o que Deus está liberando? Recebe aí, levante a mão, levante a mão. Na autoridade do nome de Jesus o Cristo. Essa mesma unção te alcance nessa manhã. Essa mesma unção te alcance hoje. Você não vai ser pessoas que começará e parar pelo meio do caminho. Você não será aquele tipo de homem, aquele tipo de mulher que começa e não termina. Não. O Eterno está dizendo: tudo que for colocado na tua mão, você vai até o... Quem recebe? Ah, tem gente que não entendeu, vou falar de novo. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem acredita, quem abre a boca, quem glorifica, quem adora. Você tem coragem de pôr a mão no ombro dessa pessoa do teu lado? Diga para ele assim: diante das águas, ele trouxe sinal. Diante das águas, ele trouxe confirmação. Diga: diante das águas, ele te saciou. Diante das águas, ele está respondendo oração detalhadamente. Diante das águas, ele está cuidando dos que estão à sua volta. Diante das águas, ele está te renovando. Diante das águas, ele está preparando que você volta e não volta com mão vazia. Quantos estão entendendo isso, pelo amor de Jesus? Você vai até o final. Não desiste não. Não desiste não. Porque a última palavra vem da boca de Deus, tá? O Senhor falou: eu vi teu choro. E eu não esqueci o que eu te prometi. Ah, pastor, mas o juiz é porque o homem, é porque o dinheiro. Não, Deus está dizendo assim: a injustiça jamais vai prevalecer na vida daqueles que temem o meu nome. Mas a justiça de Deus vem sobre a tua vida. E te diz o Senhor, por essa palavra aqui que é fiel, mulher, pode descansar, porque ainda vai dar reboliço àquela causa. Vai dar reboliço. E o Eterno é o Deus que garante a vitória. Mas não é a vitória que você deseja, é a vitória que Ele preparou para a tua vida, diz o Senhor. Vem cá para a senhora, qual que é o nome da senhora? Renata, dá um abraço nela aí. Aleluia. Oh, glória. Você está sentindo o Espírito Santo aí? Oh, tem uma unção muito gostosa aqui, irmãos. Agora, presta atenção. Resumindo. Ou acabou o tempo, ou desligaram o número para mim. Acho que desligaram, né? Eu vou acabar já, pastor. Escuta o negócio. Nós sabemos que Ele vai trazer ela. Existe um encontro lindo, que é como o encontro da igreja. Se você quiser ver o arrebatamento da igreja, você lê essa passagem, é linda. Quando ele está chegando com Rebeca nos camelos, a Bíblia diz que Isaac foi orar no campo, perto de uma fonte, aonde Deus falou com Agar. Você está entendendo que Deus sempre está diante das águas? Ah, tem mistério isso aqui essa manhã.
Aleluia. E aí quando o Isaac está orando, ela vem no camelo. O Isaac levanta, olha, vê de longe. Ela pula do camelo, corre para Eliezer e diz assim: quem é aquele que vem no meio do campo? Aleluia. E ele diz: aquele é meu Senhor, para quem eu fui te buscar. Pastor, qual que é a figura do Eliezer? A figura dos ministros, trazendo a noiva de encontro com Cristo. E a igreja perguntando: pastor Clênio, quem é aquele que vem nas nuvens? Orabaraçui. Eu ainda acredito em arrebatamento, eu ainda prego arrebatamento, eu ainda acredito na volta de Cristo. Tem alguém aqui? Meus irmãos, eles vão se casar, mas o que é interessante, que ele decide, depois de um período de casado, está escrito assim, ó: então Isaac orou incessantemente para que a sua esposa concebesse, porque Rebeca era estéril. Se você ler na história de Sara, ela estava impedida. Na história de Ana, impedida de gerar. Na história de Rebeca, ela é estéril. Presta atenção. Eu não sei no que você está estéril nessa manhã. Talvez há uma esterilidade sobre as finanças. Talvez há pessoas aqui estéril no relacionamento. Tem gente estéril no ministério. Não flui, não gera. No profissional, na faculdade. Eu não sei qual é a área que está estéril. Eu só sei de uma coisa. Deus está dizendo assim: mesmo que pareça que é impossível, eu só vou fazer na vida daqueles que forem insistentes. Isaac orou insistente. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não respondo a uma geração preguiçosa. Oh Deus, por favor, daqui um mês. Oh Deus, é aquele dia. Não, Deus está disposto a responder quem chegou aqui hoje dizendo: fala, Deus, responde. Eu quero, Deus, confirma, Deus, eu acredito, Deus, eu não desisto, Deus, eu não abro mão, Deus, aleluias. Aí sabe o que Deus está dizendo? Presta atenção, o Isaac casou com ela, sim ou não? Ela gerou? Não, até o momento não. Ela tinha gerado? Então ele não podia falar assim: vou arrumar outra. Tem gente que fala assim: a vontade de Deus, vou arrumar outra. Mas não. Ele falou: Senhor, aqui é impossível, mas aquilo que não tem, eu quero te pedir que o Senhor gere. Você sabe o que Deus está dizendo? Talvez você está pensando que é o fim do teu casamento, e Deus está dizendo assim: não, só está faltando você pedir para mim gerar a mudança na tua esposa que precisa. Gerar aquela paciência no marido que está faltando. Deus está pedindo, falando para você, basta você insistir, e Deus é capaz de gerar naquele filho a educação, a obediência que você está pedindo. Deus é capaz de gerar lá naquela empresa a estabilidade que você está pedindo. Deus é capaz de gerar o contrato daquela venda que você está pedindo. Você está olhando e dizendo: mas está estéril. Mas se você insistir, Ele vai Não, escuta aqui, deixa eu te falar isso aqui, já que eu para aproveitar a viagem. Estou terminando, pastor, viu? Escute uma coisa. Quando ela concebeu, ela percebeu que tinha algo diferente. Eu estou falando de uma época que não tinha ultrassom, de uma época que não se sabia nem o sexo, mas tinha algo diferente. Pergunte o quê?
a barriga dela cresceu mais do que as outras mulheres. A contração dela era diferente das outras. A Bíblia diz que havia uma luta dentro dela. E ela não está entendendo porque ela é a primeira mulher da Bíblia a gerar gêmeos. Então ela está dizendo, nossa, que dor. Alguém olhava e dizia, nossa, Rebeca, que barrigão, esse menino vai ser grande. Porque Isaac orou pedindo. Mas Deus mandou. Levante a mão só quem acredita. Deus não vai te dar só o que você está pedindo. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do seu poder. Pastor Patrick, que palavra é essa? Deus vai te entregar, mas vai te entregar com porção. Quem acredita nisso, pelo amor de Deus, você pode glorificar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus, engrandecer o nome de Jesus. Olha aqui. Para mim orar com você agora. A Bíblia diz que começou a doer, ela não aguentava. Aí o texto diz assim: então Isaac e Rebeca decidiram orar juntos ao... Quando ela não gerava, ele orou. Mas quando ela concebeu e a dor chegou, ele foi orar. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Um princípio. Você orou para mim te dar o que você queria, mas você esqueceu de orar para mim te ensinar a administrar o que eu te dei. Ah não, você não entendeu, vou falar de novo. Você orou para mim te entregar algo, mas você está esquecendo de orar para agradecer. Você está esquecendo de orar para pedir direção. Você está esquecendo de orar para pedir sabedoria. Você está esquecendo de orar para pedir equilíbrio. Você está esquecendo de orar para pedir capacidade. Então eles foram orar junto. Aí ela fala assim: Senhor, se é assim, se o Senhor permitiu essa gravidez doida, essa barriga desse tamanho, por quê? Está doendo tanto? E a Bíblia diz: e o Senhor respondeu. Senhor o quê? Irmão, você não vai sair daqui sem resposta não. Ele responde. Ele responde. Escuta uma coisa. O Senhor respondeu e disse assim: está doendo, porque na tua barriga não tem uma criança, na tua barriga tem 2 nações. Não. Deixa eu te ajudar para você pegar e entender o que Deus está falando. Deus está dizendo assim: na tua barriga tem 2 ruas. Foi isso que Deus falou? Não, no teu ventre tem 2 bairros, 2 setores, 2 cidades, 2 estados. Ele está dizendo assim: está doendo, porque o que você está gerando é muito. Agora presta atenção. Não, só para você pegar. Uma mulher gestante sabe do que eu estou falando. Uma mulher que está gestante, em algum momento ela não está sentindo nada. A criança para de mexer, ela fica preocupada. Doutor, faz 15 dias que a criança não mexe. Tem 2 situações: ou está morto, ou está deficiente, sim ou não? Pastor, então por que está doendo na Rebeca? Porque gerar dói. E Deus respondeu e não tirou a dor, pastora. Por que ele não tirou a dor? Porque a dor faz parte do processo daquilo que está sendo. E por que está doendo? Para te dar um aviso. Está doendo porque o que você está gerando está vivo. O que você está projetando está vivo. O que você está sonhando está vivo. Oh, aleluias. Quantos estão entendendo isso?
Eu estou dizendo no nome poderoso de Jesus, que tudo aquilo que você tem colocado diante do Eterno, ainda que tenha lhe doído muito, às vezes você chegou dizendo aqui, pastor, mas está difícil, pastor, não tem suportado, pastor, tem sido dias de afronta, e o Senhor está dizendo, mas está vivo, está vivo, está vivo, e é grande, e vai chegar com porção dobrada sobre a sua vida. Chama essa senhora aí, ó, sentada aí para mim aí, ó. Atrás do senhor, ela aí da ponta, faz assim com a tua mão. Qual é o seu nome? Ela ali, ó, atrás do senhor de camisa preta aí. Isso, levanta a sua mão. Qual é o seu nome? Luciane, você crê nisso aqui que eu estou pregando? Você crê que toda essa palavra que está sendo ministrada aqui, Deus vai cumprir até nas vírgulas? Porque eu vou te dizer, teve até quem te criticou, porque tu não veio de perto não, lá da onde tu abriu a mão, de muita coisa, para começar um propósito aqui. E Deus está dizendo, eu te trouxe para o lugar certo, para o endereço certo. Aleluias. Porque o Senhor está dizendo assim, não precisa se preocupar com o que ficou para trás, porque Deus não deixa nada em aberto, viu? Quando eu falo para trás, eu vejo o estado do Rio de Janeiro. A senhora já foi lá? É o quê? Só que o Senhor está dizendo aqui para mim, nesse texto, Ele está dizendo assim, teve o processo da dor, mas agora está chegando a hora de segurar no braço. Oh, aleluia. Quem tem coragem de olhar dentro da jabuticaba dos olhos de alguém que está do lado, olha aí dentro dos olhos, se ele não olhar, chacoalha ele aí, fala para ele, olha aqui para mim, irmão, fala para ele, Deus está garantindo nessa manhã que chegou a hora de segurar nas tuas mãos o teu milagre. E é interessante que quando eu estou falando com ela assim, pastor, eu vejo ela fardada, sabe? Porque Deus está dizendo, eu estou revestindo ela. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Sabe o que Deus está dizendo para ti? E aquele projeto lá não vai fechar não, viu? Eu sou o Deus da providência. Eu sou o Deus de rebuliço. Eu estou vendo gente indo para a escola e Deus falando, não, primeiro passa lá. Eu estou vendo gente indo estudar e Deus falando, primeiro tem que ir lá. Ah, levanta a mão para ela, diga assim, pega a chave e recebe tudo o que Deus está liberando hoje. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, só para quebrar o gelo, eu preciso entregar o microfone aqui. A senhora tem Instagram? Tem? Facebook? Tem? Como é que está seu nome lá? Lá? Hã? Como é que é? Isso aí é língua estranha, né? Só Periartes? Ah, tá. Então se eu fosse o profeta lá, porque tem uns, né? Ia falar Periarte, né? Ou eu já perguntei o nome dela, ela falou que chama como? Deus falou, fala Cristina. Tem Cristina lá no Instagram? Tem Cristina lá no Facebook? Fala para o irmão do lado, mas o Deus que ainda fala, ainda usa profeta. E nessa manhã, Ele quer impartir essa unção dessa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família,
sobre o seu ministério. Fala para ela assim: Luciene, dá glória. Fala para ela: dá glória. Pergunta por quê, pastor? Porque a mãe dela, o primeiro nome é Maria, mas pergunta do quê? Não, se isso aí é pouco para você, se a filha da Maria da Glória é neta da Eni. Tua avó não está no Facebook, não? Cuidado, irmão, que eu desço e vou te buscar. Você está achando que eu estou sem dormir 3 dias batendo colônia para todo lado desse Brasil aí para vir aqui brincar? O Espírito Santo te trouxe diante das águas aqui hoje. Oh, glória! Recebe o que Deus está confirmando aqui. Essa palavra não é minha, é de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Quem viu tudo que você passou, às vezes pensou que você nunca ia sair do zero. Mas sabe o que Deus falou? Eu não vou multiplicar só 2 vezes, não. Não vou multiplicar 10, não. Mas o Senhor está dizendo 42 vezes mais. Quantas vezes? Fala para o irmão do lado: Deus vai tirá-la do zero e vai multiplicar 42 vezes mais. Vai tirar da onde? E vai levar para quanto? De novo. Ô Luciane, você tem CPF? Como que ele começa? Depois. Ah, não. Se for para mim não precisa não, mas se for para Jesus, adora. Que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. É tudo para ele. Pastor, mas por que Jesus... Aí eu fico vendo aqui, Deus vai mostrando um pensamento aqui. Pessoa dizendo assim: mas por que Deus tem que revelar CPF? Porque Jesus falou assim, ó: fareis sinais maiores do que eu faço. Jesus não revelou CPF, mas disse que eu ia revelar. Agora, se você não revela, não murmura não, não vem com aquela... É porque é palavra, aqui tem palavra, irmão. Aí alguém falou: mas qual a necessidade de revelar o nome da avó? Mas João 11, pastor, chega lá em João 11, João 9, chega lá, está os discípulos. Jesus, aquele cego ali, ó, ele nasceu assim, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus falou: gente, vocês não entendem nada de presença, né? Nem ele, nem seus pais, isso aí é para o sinal da glória. Aí alguém falou: Jesus agora vai liberar um manto. Alguém estava esperando ele pegar o azeite, ungir o ceguinho, fazer assim: receba. Jesus não podia falar só assim, veja, sim ou não? Podia ou não podia? Mas Jesus chegou lá e fez assim, ó, deu uma limpada de goela, pastor, veja. Está escrito, e cuspiu no chão. E fez lodo, meteu a mão no cuspe ainda, os discípulos, que nojo, Jesus. Aí chegou perto do cego, o que é isso? Que tá acontecendo? Nada, filho, fica quietinho. Que trem que é esse? Não, remedinho, fica quietinho. Vai lá lavar. Não podia falar só para ele ver? Por que cuspiu, misturou e passou no olho? Diga para ele: porque sinal ativa a fé do povo de Deus. Deixa a igreja ficar de pé. Eu já passei do horário, ó. Deus, Jesus, vai ter batismo. Oh, Deus. Pastor, perdoa, eu passei. Escuta, essa manhã aqui, você está diante das águas. E sabe o que o Espírito de Deus está te dizendo? Não perca essa oportunidade hoje, não. Deus está te dando chance de nascer de novo. Deus está te dando a oportunidade de hoje essa história mudar. Desse cativeiro virar hoje.
Ei, talvez você está dizendo assim, pastor, eu cheguei diante da fonte, mas eu parei. E ele está dizendo, não. Hoje, diante dessa fonte, você vai mergulhar. É manhã de você se arrepender. É manhã de você entregar a sua vida a Cristo. Pastor Jailson, sabe o que Deus está dizendo? Oh Deus, aquilo que o Senhor fez não foi em vão, não. Foi não. O meu propósito para a vida daquele moço nunca acabou. Deus aceitou o teu sacrifício. Porque quem é que tem coragem de deixar abrir e tirar o rim? E você falou, não, vou fazer porque eu creio na salvação dele. Porque eu creio que ele não vai partir sem Deus salvar. E Deus está dizendo, eu recebi. E o meu propósito não acabou para a vida dele, não. Aleluia. Eu estou inventando coisa aqui? É coisa da minha cabeça? Mas o Senhor está dizendo, tu foi capaz de sacrificar o teu rim pela vida do teu irmão. E eu vi a tua sinceridade. E a tua recompensa hoje está sendo entregue. Lembra que quando eu cheguei ali, você falou assim, eu orei a madrugada toda pela tua vida. Eu estava quebrado, pastor. Quando foi 6:30 da manhã, nós pulou da cama assim. Eu falei assim, meu Deus, que ano que é esse? Essa noite eu acordei várias vezes achando que eu estava perdendo hora no hotel. E falando assim, nossa, eu dormi, parece que eu dormi umas 15 horas. Foi assim ou não foi, meu bem? Mas era a gente intercedendo. E uma delas foi o Senhor. E aí Deus falou para mim assim, eu não disse que as pessoas não iam voltar com a mão vazia? Pois é, você está voltando com a salvação daquela vida. Porque valeu a pena. Oh! Escuta, eu vou fazer essa oração. Eu vou orar por milagres, eu vou orar por propósito, mas também eu vou orar por almas. Aproveita agora, que depois vai ter batismo. Eu preciso ir embora hoje. Depois do culto, se eu for orar para um, tem que orar para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu não vou orar. Você não vai ficar bravo comigo. Pastor, eu tenho um pedido de oração para te entregar. Posso escrever? Pode. Se o pastor Clênio permitir, eu vou pôr meu material lá no final. Eu escrevi um comentário de Efésios, transliterei do original grego para o português e comentei os 6 capítulos de Efésios, versículo por versículo. Ficou Tem uma paçoquinha de crente, eu estou na unção do Tiago, viu? Uma paçoquinha de crente, passa lá depois, me abençoa. Agora deixa eu te falar, onde está a primeira alma para Jesus nessa manhã? A primeira pessoa que está decidida a entregar a sua vida a Cristo, dê um sinal com a mão, onde você estiver. Tem alguém? Olha lá, alguém já levantou a mão ali, ó. A primeira pessoa está ali. Esse aí está levantando para adorar ou está aceitando também? Está aceitando também. 2. Cadê a terceira? Terceira pessoa. A senhora tem coragem de vir aqui? Você tem coragem de vir, meu filho? Vem para cá, meu filho. Ah, pastor, não vou porque eu tenho vício. Pode vir. Eu fumo, vem fumando. Eu bebo, vem bebendo. Pastor, minha vida está tudo enrolado. Pode vir enrolado, meu Jesus desenrola. Onde está a terceira pessoa para Cristo? A terceira pessoa. Dá um sinal. Ah, pastor, eu estou desviado. Desviado é o diabo, você parou. Jesus está dizendo, volta. Onde está? Eu quero clamar pela sua vida. A senhora está acompanhando, né? Cadê? Quem sabe hoje é a última oportunidade que o Senhor está lhe dando.
para diante das águas hoje viver o novo. Para diante das águas hoje receber providência. Para diante das águas hoje desfrutar do que você veio buscar. Eu vou perguntar a última vez, porque eu vou orar pelas almas e vou orar por bênção, milagre e resposta. Mas eu vou perguntar a última vez. A terceira pessoa está aí? Cadê a terceira pessoa para Jesus? Não perde essa chance não. Não joga fora essa oportunidade não. Se renda a Cristo hoje. Confesse a Jesus hoje. Aleluias. Não há? Não vou insistir. Não vou insistir. Primeiro você vai estender a mão para cá. Estenda a mão. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. É no nome de Jesus o Messias que eu apresento essas almas. Só o Senhor perdoa pecados. Só o Senhor muda a história. Recebe eles como teus filhos hoje. Seus nomes estejam confirmados no livro da vida dos vencedores. E eles permaneçam firmes na tua presença, no nome poderoso de... Coloque a mão no coração. E sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, eu ministro, na autoridade do nome de Jesus o Messias, que pessoas que vieram buscar cura recebam cura. Que pessoas que vieram buscar uma porta de emprego recebam a porta aberta. A restauração da sua família, que aconteça a restauração. A ativação do ministério, que aconteça a ativação. Pessoas que têm clamado por dons, eu imparto a unção que está sobre a minha vida. Sobre vidas aqui, o Senhor levantando profetas, o Senhor levantando pessoas com ousadia, levantando pessoas da autoridade, dons de profecia, dom de visão, a revelação tomando conta aqui, pessoas na profundidade da palavra. Agora, Senhor, eu ministro sobre todos estes teus filhos, que eles transbordem e sejam abençoados no profético, no sobrenatural, em nome de Jesus. Só você que acredita, diga amém bem forte. Aplaude a Ele bem forte.